Petersen Moraes, minha amiga, uma pessoa que inspira, uma pessoa super legal e que é poetisa, é cantora, trabalha em multinacional com gestão e logística, participa de muitos projetos culturais aqui. Então, nós estamos sempre juntas em muitos eventos aqui, né, Elaine? Eu tenho esse prazer, a gente se frequenta, né? Casa, cantamos juntas. Sim. Ela canta melhor do que eu, né, gente? Eu só Não, Margot faço canta também, performance. gente. E Margot, a Margot tem um charme, assim, que é o concurso, ela é muito charmosa. Ai, obrigada. E a Elaine, gente, estava contando como ela chegou na Holanda. Como eu cheguei aqui, então, vamos resumir, né? Então, eu venho de Belo Horizonte, sou mineira, família toda mineira, a minha família, tanto por parte de mãe quanto de pai, é muito musical, são pessoas das letras também. Então, a minha família, apesar de ser mineira, não é mineira tradicional, assim, careta, não. E eu vim parar na Holanda porque, nossa, é difícil de resumir, né? Porque eu participava de um coral que era patrocinado pela Uzi Minas, que é uma empresa muito grande, né? De Minas, do Vale do Aço. E essa empresa patrocinava o coral. E esse coral ele foi selecionado. Tá dando eco. Será que eu vou desligar aqui esse telefone meu? Peraí. Tá. Às vezes. Ou esse aqui? Passou? Alô? Vamos continuar. Oi. Vê se melhorou, Tá. galera. Eu estava ouvindo realmente duplo. Estava ouvindo eco. Então, a gente foi selecionado para um festival em Cuba, passamos alguns dias em Santiago de Cuba, não, em Havana e depois em Santiago de Cuba. Em Santiago de Cuba eu conheci um holandês, que é pai do meu filho, e através dele eu vim primeiro visitar a Holanda, passei um tempinho. Peraí, Margot. Tá dando eco? Tá dando eco. O Nil está dizendo que o microfone está dando eco agora da segunda vez. E que está muito forte. Como é que é? Ixi, será que eu Margot. boto um fone de ouvido? No meu. É no da Elaine. O que eu faço? Você tá o quê? Tá com fone? Eu tô com esse aqui. Eu vou trocar, só um minutinho. Tá. Gente, é ao vivo. Gente, ao vivo e a Todo cor. mundo sabe. Já deu tanta confusão nesses meus vídeos. Ai, gente, tô com saudade de vocês, minhas primas, Nélia, Patrícia, minha irmã, Adriana. Pois é. Hein, Érica? A Elaine vai trocar aqui o microfone. Eu tô falando... Tá rindo, né, Sandra? A Sandra que tá... não, é assim mesmo. Será que se eu botar também melhora um fone? Deixa eu ver. Eu vou comprar amanhã um fone daquele de orelhinha. Deixa eu ver. É o da Elaine, gente, que tá... Hein? Deixa eu ver. Nem sei como é que bota aqui nesse telefone, gente. Ainda bem que eu consegui entrar aqui com esse telefone. O meu tá bom, Valéria? Então vou ficar quieta aqui, sabe? Então, gente, aí eu vou contar a história da Elaine. Ela foi para Cuba. Margot, eu não consegui achar o fone. Melhorou? Olha, deixa eu te falar. Melhorou, Vá? É que a voz dela sai na sua caixa. Peraí. Cadê? Aqui. Alguém está falando que se eu botar um coisa, melhora. Samba Kit. Márcia, cadê? Onde é que eu boto, gente? Aqui.
Conheço esse telefone aqui. Parece que melhorou. Não, ainda tá dando. Ó, vou botar. Peraí, vou botar. Ainda tá Achei. dando eco. Ó. Bom, fechei aqui. Fala. Oi. Vê se melhorou, gente, comigo aqui. Melhorou? Voltou. Fala, Nani. Ai, gente, onde que eu tava? Eu tava contando a história de como você veio de Cuba, como você chegou na Holanda. Daí conheci o holandês em Cuba e vim passar primeiro férias aqui. Oi. O som dela? Então, aí vim passar férias aqui. Ah, melhorou. Agora sim. Tava dando um eco por causa da sua caixa, parece, né? Exatamente. Agora tá ótimo. Bom, beleza. Então, vamos continuar. Aí eu vim passar aquele primeiro férias aqui na Holanda, em Groningen. Estava contando que Groningen é a capital do estado de Groningen, né? E que é uma cidade universitária. E no ano que eu vim teve o Elfstedentocht, né? Foi o último ano que teve essa prova de patinação no gelo natural aqui, que é feita nos canais. E depois voltei, né? Voltei para o Brasil, gostei de ficar aqui um tempo. Foi, né? A gente de férias é tudo lindo, né? E voltei para o Brasil e parei tudo, né? Saí do emprego, tranquei a faculdade, parei com coral, parei com meu trio, que era voz, violão, percussão, parei com a minha capoeira, parei com tudo que eu fazia e resolvi vir passar um ano aqui. Você está ouvindo bem, Margot? Tô ouvindo super bem. Não sei como é que tá pro pessoal aí. Estão dizendo agora perfeito. Ótimo. E fiquei ainda um ano no Brasil e no final no ano seguinte, 97, né, nós fomos participar de um encontro também de corais na Itália, no norte da Itália, em Riva del Garda. Ficamos, acho que 10 dias em Riva. De Riva nós fomos nós chegamos em Milão, depois fomos para Riva, para Pádua, Florença, Veneza, cantamos lá na ilha de Murano, que foi uma experiência linda, cantamos em Roma. E de lá eu dei tchau para todo mundo e peguei um avião para a Holanda, para passar um ano. Né? A ideia era essa, a ideia era passar um ano, melhorar o inglês e voltar para o Brasil e voltar à minha faculdade e tudo. E aí cheguei em Groningen, no norte da Holanda. Foi um choque cultural bem grande, porque é totalmente diferente. Você sabe que a cultura do norte da Holanda é bem holandesa. Amsterdã a gente nem chama de Holanda, porque Amsterdã é uma cidade tão misturada, né? Tão cosmopolita, tão tudo, que a gente minha irmã dizendo, doida, foi mesmo, uma loucura. Em Amsterdã a gente não se sente estrangeiro, né? Em Groningen, qualquer outra cidade, acho que a gente se sente estrangeiro, tirando Amsterdã. Ou talvez Roterdã, não sei. Enfim, cheguei em Groningen e fui, depois de um tempo, conhecer a International Business School lá, né? Que oferece cursos em inglês. E entrei no International Management, né, na International Business School, e fiz esse curso. Quer dizer, uma formação totalmente diferente do que eu já fazia no Brasil, que era letras, né, não tinha nada a ver com música também, mas foi um curso que me ensinou muito, né? Eu aprendi a virar gente grande aqui na Holanda, sabe? Eu virei gente grande aqui na Holanda. Porque lá em Belo Horizonte eu tinha uma vida também já mais ou menos independente. Eu morava com 2 amigas, trabalhava, estudava, mas muito apegada, né? O mineiro é muito apegado à família. Eu era muito apegada. E dependente, né? Emocionalmente. E aqui foi pá! Você se vira, não é? Se virar, né? Se vira. E
E foi isso. Daí né, lá na escola no curso eu fiz amigos e eu tinha uma amiga da Quênia, uma menina da Quênia que estudava lá, tinha uma indonesiana, tinha uma holandesa, tinha um amigo alemão. Isso era muito legal dessa escola internacional, era essa mistura, né, que Eu acho. Mistura tem em Amsterdã também, né, Elaine? essa mistura tem muito em Amsterdã. Lá não tinha, mas graças a isso, não, assim, tinha um pouco, mas não se compara a Amsterdã. Mas fiz esse curso, né? Terminei, me formei. Em inglês, assim, foi difícil, foi bem complicado. A, Toda a adaptação, na verdade, foi muito complicada, porque eu saí de uma cidade né, Belo Horizonte tinha na época, nem sei, mas tinha, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de habitantes, vamos dizer, né? Uma cidade grande, eu nasci, cresci. E fora isso, morei no Rio quando era criança. Nunca morei em cidade pequena. Então, isso foi Bem urbano, né? um choque, bem urbano. Então, foi um choque cultural de estar numa cidade bem no norte, bem afastada de tudo, né? Bem holandesa, com a cultura totalmente diferente da cultura brasileira. Você sabe, né, Margot? A cultura holandesa é muito diferente da nossa. Muito diferente. O Elaine, Mas o Max nasceu lá em Groningen? o Max nasceu em Groningen, eu me casei em Groningen, formei em Groningen, quer dizer, é uma parte importante da minha história. Foram só 4 anos, mas bastante importante, né? E então o Max é de Groningen, no passaporte dele está escrito Groningen. Quantos anos o Max Então, tem agora? o Max fez 19 já. Quer dizer, eu engravidei depois de acho que 3 anos que eu estava aqui. Não foi planejado, foi uma coisa assim. Pá! Aconteceu, a camisinha estourou. Foi bem assim. Uma vez engravidou. Era para vir, né? Mas assim, muito bem-vindo, né? Muito amado. Coisa mais linda da mãe. Isso, né? Maravilhoso. E tá, engravidei, tive o Max e logo depois a gente se mudou para Amsterdã. A gente se mudou para Amsterdã. Eu me casei quando o Max tinha 1 ano, né? A gente se casou. E quando o Max tinha 2 anos, nós nos mudamos para Amsterdã. O meu ex-marido veio a trabalho e eu amei, porque eu queria muito morar em Amsterdã. Voltando à Crônica, o que eu fiz em Crônica? Além né, de estudar, eu também tive contato com alguns músicos, né? 2 deles foram o Antônio Ferlito e o Massimiliano, que me acompanharam por 1 ano e meio, mais ou menos. Eles eram estudantes do Conservatório de Jazz de Groningen e apaixonados por bossa nova. E quando descobriram que eu cantava bossa nova, a gente logo montou um trio. E a gente tinha assim um gig fixo por semana num restaurante italiano. E a gente tinha uns gigs assim em bares, né? Essas coisas. E os meninos, foi interessante isso. Quando eu conheci o Antônio, né? Ele marcou de me conhecer, a gente marcou de se conhecer. Eu fui à casa dele, o Máximo estava lá esperando. Aí ele falou assim: Então, o que que você canta? Eu falei assim: O que que você toca? Ele tocava todas as músicas de bossa nova, todas. Então, assim, foi só tirar o tom, estava pronto o nosso trio. E isso foi bem legal. A gente se divertiu só que os meninos se formaram e um foi para Nova York um tempo. Agora os 2 voltaram para a Itália, continuam tocando, são músicos de jazz. O Antônio tem um outro trabalho muito muito engraçado que ele toca jazz, mas ele toca também rock, ele faz até samba e tal, em italiano, mas ele faz letras divertidas, sabe? Mas Usando muitos palavrões. eles são de onde? Eles são holandeses? Não, italianos. Um de Milão e um siciliano. Então, esses 2 foi muito legal para mim, porque eu senti muita falta, né, de música, porque eu convivia no Brasil com músicos da família e amigos, e convivia o tempo todo com música. O tempo todo.
Então, eu sentia muita a gente falta. convive muito com música também, né, Elaine? Aqui a gente convive demais, Marlô, porque Demais. assim, eu tive a sorte de conhecer você, de conhecer o Celinho, Celinho, que Valéria, é a Thiago Valéria, a Mundão. Estreia, seu Mar quando estava aqui, né? Quer dizer, Sim. e outra coisa que eu fiz lá também, eu conheci um chileno que também tinha uma banda que ele tocava salsa. Por isso eu sei cantar algumas coisinhas de. Tem até uma que eu canto com a Estreia, às É vezes, bonito, né? que é aquela. Você canta com a estreia En el ela. barrio La Caatinga se ha formado la corredera. En el barrio La Caatinga se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Bonito, né? Cheguei em Amsterdã. Daí foi uma mudança, assim, deu uma virada, porque o Max, né, era uma criança pequena. E não tinha família nenhuma aqui, né? A minha família não, a família do meu ex morava longe. Então era eu e ele e o Max, muito pequeno ainda. Então eu passei alguns anos muito dedicada a ele mesmo, né? A A criar criação dele, né? uma criança pequena e tal. Mas, ao mesmo tempo, tive a sorte de conseguir. Eu nem me lembro como que eu entrei, mas eu entrei, eu fiz um teste para trabalhar de intérprete. Intérprete. Mamãe está dizendo que eu devia ser jornalista. Mas é um pouco, né? É um É um pouco. pouco, a gente é um pouco de tudo aqui. A gente é um pouco de tudo, isso mesmo, né? Aí fiz um teste, eu vi, acho que foi através de um anúncio no jornal procurando intérpretes tradutores de holandês. Eu aprendi holandês muito rápido. Por quê? Porque em Groningen não é Amsterdã. Amsterdã você não precisa de holandês, você pode falar só inglês, inclusive para trabalhar. Muito bem, Não né? tem problema. Groningen não é assim. Em Groningen as pessoas esperam que você aprenda holandês. E eu convivia com a família do meu ex-marido, os amigos do meu ex-marido. A maior parte das pessoas que eu convivia eram holandeses. Tinha alguns brasileiros, alguns amigos e tal. Mas... Então, o meu holandês deslanchou. Eu fiz alguns cursos, né? Fiz na Rijksuniversiteit até, cursos à noite. E comecei a falar. E fiz esse teste na época. Havia uma política aqui de asilo aqui na Holanda, isso é uma história interessante, que Asilo era político, né? muito aberta. A Holanda acolhia muitos requerentes de asilo, sabe? Muitos exilados de outros países. Um desses países era Angola, na época, que teve uma guerra civil que durou muitos anos. Foi muito triste. Então, muitos angolanos vieram para cá e só falavam português. E quase não tinham intérprete e tradutor de português e holandês na época. Então, isso foi uma sorte eu ter visto esse anúncio e ter procurado e ter passado nessa prova. Eu lembro que quando eu fiz a prova, a pessoa que aplicava a prova, uma das coisas que ela fazia era contava uma história, mais ou menos 5 minutos, e você ouvia, depois você tinha que reproduzir a história em holandês. Em holandês. E tava eu e uma outra, né? Oi? Na minha prova também foi assim. Foi. Até mesmo no Brasil, quando eu vim para cá, você chegou a fazer em Burgering? Não. Não, eu não fiz o Emburgering. Primeiro, eu tive durante 4 anos visto de estudante, então eu não precisei. Nesses 4 anos, eu aprendi holandês. Daí, quando eu fui tirar meu passaporte, que foi depois de 5 anos e meio, que eu estava na Holanda, eu podia, né, legalmente, depois de 5 anos e meio, eu podia pedir meu passaporte, aí eles pediram para eu fazer a prova. Aí eu fiz a prova do Emburgering e passei. Logo depois eu fiz o NT2, né, que é o holandês como segunda língua a nível de segundo grau. E passei. E é muito difícil, né? Muito, porque é o holandês escrito, escuta, a leitura, a fala e a escrita. A escrita eu achei muito difícil na época, bem difícil. Mas eu passei. Então, trabalhei um bom tempo para uma agência chamada TVCN, Het Tolk en Vertaal Centrum Nederland, que prestava serviço para o Ministério da Justiça.
Quer dizer, que eu acompanhava esses angolanos, né, no processo de asilo deles. Então, assim, aqui existe um centro onde eles são acolhidos, né, que dá moradia, que é chamado COA. Você acompanha eles ao House Arts, a primeira entrevista com o House Arts, você acompanha eles a primeira entrevista com o advogado, que vai cuidar do processo deles. E isso, assim, até chegar na corte. Eu chegava a traduzir simultaneamente na corte. Então, eu fiz vários cursos na época e tal. Não cheguei a ser juramentada, não fiz essa prova, sabe? A prova. Na verdade, eu fiz a prova na época e não passei em uma das provas e não repeti, porque deu uma virada na vida na época. Eu me separei e deu uma virada e tudo mudou. Mas eu trabalhei, esse trabalho com os requerentes de asilo me abriu portas para estar em lugares na Holanda que o imigrante não chega. O imigrante não chega numa corte, o imigrante não chega. Gente, agora tá. Parou, gente. Vocês estão ouvindo? Travou de novo. Ah, voltou. Ai, não é possível, gente. Que coisa. Ô, Elaine, tenta voltar de novo. Aqui. Menina, que live tumultuada! Que life louca! Nossa Senhora! Menina, a Você sua agora... nunca aconteceu isso antes, né? Então, Não, de vez em quando acontece, mas como hoje, assim, sabe? Eu Uhum. caí, foi a primeira vez. Agora, sempre o convidado, às vezes um lugar muito complicado, né? Assim, outro dia eu fiz lá em Fortim, no Ceará. Nossa, foi um Deus nos acuda. Foi muito A minha difícil. irmã está dizendo, é assim mesmo. Não, eu já vi várias lives com a Margot, que a live fica boa a live inteira. Mas, Se a né, gente ontem você teve um acreditasse em bloqueio. conspiração, pois Pode ter a ver com isso. Mas eu acho que Então, não. eu aprendi muito sobre vai ser picado, né? Você vai ter que fazer não sei o que depois. Eu aprendi muito sobre a cultura e sobre o jeito que as coisas são organizadas e feitas aqui na Holanda, com esse trabalho, sabe? Acompanhando os requerentes de asilo. De vez em quando acompanhava um brasileiro também, ou um português, uma coisa ou outra. Isso foi por, né, 6 anos, durante 6 anos. Foram Agora, os anos. é muito legal isso, né? Esse asilo. Você vê a Angela Merkel na Alemanha, como ela concedeu asilo político a várias pessoas de várias nacionalidades, né? Gente, Elaine, você congelou de novo. Ai, meu Deus. Cadê, Elaine, você? Eu acho. Ô, gente, Elaine caiu de novo. Meu Deus, o que será que é isso, hein? Vocês estão me vendo? Tá tudo bem aí? Estou aguardando a Elaine de novo. Margot, Elaine, você quer parar ou você quer continuar? acho que a gente continua. Eu não sei. Como é que está a sua internet aí? Porque a minha eu continuei. Então, eu até tirei do Wi-Fi, eu estou no.
Então, é esse o problema. O 3G não funciona, o 4G. É? Tem que deixar no Wi-Fi. É esse o Que problema. caiu, Deixa, ele estava no Wi-Fi. mas no 4G não funciona, Elaine. Sempre é um problema esse. Júlia, a gente está com um probleminha de conexão, estamos voltando daqui a pouquinho. Oi. Aí, Elaine, então, é melhor assim. Não bote no 4G. Outro dia uma pessoa botou, eu nem me lembro. Agora, ó, tá todo mundo falando para a gente continuar, viu? Então vamos continuar. Então vamos História continuar. tão legal. Eu estava dizendo, Júlia então, você estava acabou de falando entrar da agora. Ângela. Um beijo, Júlia. Oi. Gente, eu nem sei, nem tô vendo quem entrou aqui. Tô vendo a Val agora. Júlia entrou agora, Júlia Abreu, nossa Júlia. Que legal, gente. Tô vendo meu primo aqui, o Claudinho, a Kelly, minha amiga. Ah, minha Pois é. irmã. Mas programa, gente. Um Programa monte ao de vivo é gente. assim mesmo. A Sandra. Ei, Sandra. Que legal. Então, Olha, ó, isso então, aí. aí eu estava contando, você estava falando da Angela Merkel, eu acho a Angela Merkel excepcional mesmo. Não é à toa que ela é chamada de mãe aqui, né? Ela é chamada de mãe pelos alemães, porque ela realmente tem, assim, uma consciência social muito legal. Ela acolhe esses exilados. E, assim, claro que eu entendo que os países eles têm que ter um certo limite, né? Aqui a Holanda é um país pequeno, não pode receber sem parar, né? E acho importante também que os que cheguem, os que entram nesse processo, sejam efetivamente pessoas que precisam, né? Porque nem sempre é, né? Não 100%. Mas, assim, eu aprendi muito durante esse período, sabe? Como intérprete de holandês, fiz algumas traduções também, de vez em quando eu faço ainda e tal. Às vezes eu penso, eu vou me juramentar e tal, mas tem que ter né? Vou ter que estudar um pouquinho, vou ter que me dedicar um pouquinho. Mas é muito bom, né? Mas é muito legal. E é uma coisa assim que é muito bom. Eu acho, sabe, o aprendizado da língua, eu sempre gostei de línguas, né? Que eu entrei para letras né, inglês e tudo. Eu acho a língua, você aprender a língua, quando você pode, tão importante, porque daí que você entende a cultura. Você só entende a cultura bem quando você entende a língua. A live que você fez com a Flávia, ela estava dizendo isso, né? Agora, eu cheguei jovem, né? Eu não era jovem. Então, para mim foi mais fácil, eu tive a oportunidade de estudar e tal. Tem muita gente que chega já mais tarde. Eu já cheguei mais velha, eu cheguei aqui com 53 anos, né? Então... você chegou bem mais tarde, mas você, assim, Margot, você faz tanta coisa que você não precisa da língua. Eu sou cheia de assunto. Você é assim, dinâmica, versátil também, né? Eu estava dizendo que eu sou versátil, você também. Atualmente, você trabalha em multinacionais. Tem muitos anos que você já vem trabalhando em multinacionais. Eu comecei em gestão de projetos. Fala um pouco sobre esse logística. trabalho. Então, eu comecei trabalhando na Cargill, que é uma empresa multinacional. É a segunda empresa, a maior empresa de alimentos do mundo. Quer dizer, é enorme, ela é muito grande no Brasil, né? Trabalhei na Cargill por 10 anos, mais ou menos. E fiz de tudo. Fiz de tudo. Eu comecei como office manager, né? Secretária, mais ou menos. Customer Service, logística, supply chain. Depois eu fui para o Accounts Receivable. Eu fui de uma coisa para outra, sabe? Dependendo de onde tinha oportunidade da empresa, porque a empresa passou por várias reorganizações, sabe? Assim, de fechar departamentos daqui, mandar para a Bulgária, que são uma coisa que tem acontecido muito nas empresas. Eles têm mandado determinados serviços para outros países. Outros países, onde a mão de obra é mais barata. Né? Acontece isso também. Da Cargill, eu fiquei muitos anos lá. Quando eu entrei na Cargill,
eu vou falar um pouco agora da empresa que eu trabalho agora. A Seara, que é uma empresa de carnes do sul do Brasil, era da Cargill. Era da Cargill. Então, eu trabalhei primeiro para a Cargill Meats. Eu trabalhava mais com a Tailândia do que com o Brasil, sabe? Que a Cargill Meats trabalhava com a Tailândia e com o Brasil. Mas tinha a Seara, então eu tinha colegas brasileiros, que era muito legal, né? Muito bom. E depois a Seara foi vendida, eu continuei na Cargill, eu trabalhei um tempo para a Cargill BV, mas prestando serviço mais para chocolate, para Cargill Chocolate. E até que em 2010 eu passei pela terceira reorganização, eu resolvi sair da Cargill. Porque, assim, quando acontece uma reorganização numa empresa grande dessas, você pode mudar de lugar, né? Você, na verdade, é despedida, mas sempre tem um remanejamento interno, né? Isso já tinha acontecido comigo 3 vezes e eu fiquei um pouco cansada, sabe? Porque você começa do zero, né? Você tem que recomeçar. Mas trabalhar em multinacional é uma coisa interessante, porque apesar de não ser uma coisa que as pessoas diretamente assim veem em mim, né? Porque eu sou mais ligada à música, às letras, à arte e tudo, né? Você aprende muito, muito. Você aprende muito. Te dá assim uma independência, uma segurança, sabe? Como pessoa, até para fazer outras coisas, até com os projetos culturais depois, mais tarde, sabe? A experiência que eu tive de organização vem daí, sabe? Então, quando eu saí da Cargill, eu tive uma oportunidade muito legal, que foi de trabalhar para MSD, que é uma farmacêutica enorme, americana também, e uma das maiores do mundo. É a farmacêutica responsável por todas as vacinas aqui da Holanda. Todas. E eu entrei, me dei muito bem com uma das diretoras. Ela faz pesquisas também de vacinas? Faz pesquisa, sim. Ela desenvolve vacinas. Está agora fazendo pesquisas relacionadas ao corona também. A MSD é uma empresa, assim, incrível. Em Haarlem, né? Eu trabalhava em Haarlem. E fiquei 2 anos, só que eu entrei para um determinado projeto, sabe? Que era para durar 2 anos. Na verdade, ele parou depois de 1 ano. Aconteceu uma coisa muito louca, que foi... Gente, só falar onde é que é. É uma cidadezinha pertinho aqui de Amsterdã. Linda, maravilhosa também. Linda. Né? É uma das cidades, assim, vale a pena, né? Muito pertinho. Uma das cidades mais bonitas da Holanda, né? Pequena, muito lindinha. Famosa, museus maravilhosos. Tem. Sim, o centro lindo, a catedral maravilhosa, uma das mais lindas, né, que tem na Holanda. E eu fiquei um tempo trabalhando com uma das diretoras em um projeto específico que ela, né, estava implementando uma métrica, vamos dizer, para melhoria de alguns serviços relacionados à supply chain, à logística. E eu trabalhei com ela durante 1 ano. Aconteceu uma coisa louquíssima. Houve um ataque cibernético aqui. Não sei se você ouviu falar desse ataque cibernético. Não sei. Isso há quantos anos? Acho que não. Isso tem 2 anos, há 2 anos atrás. Eu acho que a gente teve um ataque aqui também na nossa live. Teve um ataque na nossa live, hein? Mas esse ataque cibernético na empresa, assim, foram hackers mesmo que entraram em grandes empresas e pararam o sistema das empresas. A MSD foi uma delas. Então, isso afetou o nosso projeto, ele parou, essa pessoa passou para, né, um outro projeto, e eu acabei ficando no departamento de logística, ajudando a um project manager, uma pessoa que era responsável pela implementação de um sistema de transporte novo. A implementação era mundial, mas ele é responsável pela Europa, e eu... junto com ele, nós formávamos um time, né? Aqui com as fábricas da Europa. Fiquei 1 ano e meio e esse projeto acabou. E como Haarlem estava um pouco longe para mim, eu queria estar mais perto de casa, porque, como você sabe, eu me mudei de Amsterdã
E o pai do Max, né, que é o meu primeiro marido, a gente se separou já faz bastante tempo e eu fiquei bastante tempo morando sozinha e com meu filho e de repente conheci outro holandês de origem americana, né, que os pais dele são americanos. Que a gente gosta muito dele, né? Ele é demais, né? O Muito Neil astral. é muito gracinha. Você estava falando daquele vídeo da gente cantando junto, você cantando comigo. Ele tá tocando aquele carrom, mas num entusiasmo, que é muito legal. Muito legal. Aquela peça foi ótima. Ai, que beleza. Daí, comecei a procurar alguma coisa mais perto de casa e tinha uma vaga na Seara brasileira, que eu tô agora há 1 ano na Seara, que é assim, super legal, é bem pertinho de casa. Tem, né, algumas pessoas que eu já conheciam, que trabalham lá. Eu tenho um time bastante jovem, novo, sabe? E agora a gente está nessa loucura toda do corona. Trabalhando de casa. Eu estou trabalhando de casa, pensando seriamente em voltar para o escritório, porque o escritório é bem pertinho daqui, porque eu agora moro, né? Sou eu, o meu namorado, né? O Neil, o meu filho, que tem 19 anos, o filho dele tem 15 anos e a filha dele tem 12, vai fazer 13. Então, e nós temos 2 gatos. Uma família grande, hein, Elaine? Agora eu tenho uma família grande. Então, estamos todos em casa. Nossa. A casa é grande, é uma casa legal, tal, né? Grande, você conhece. Um quintal que a gente já faz churrasco, faz música lá, tão gostoso. Aliás, já fizemos várias festas na sua casa, né? Já fizemos várias festas legais, né? Sempre com o Celinho tocando, que é assim, sempre. Gente, que privilégio. O Olaf tocando, Maria Andoro, né? nossa, o Ivan sempre vem tocar. Nós temos grandes amigos aqui, né, Elaine? Nós temos muitos, fantásticos. Eu tenho uma sorte assim enorme de ter amigos. Grupo, é verdade, sabe? Esse grupo é muito legal. A Val, né? Lucrécia, todo mundo. E o que eu estava dizendo, então, todo mundo em casa, então eles estão estudando em casa, né? A escola média aqui, ela está fechada, tá? A escola primária acabou de abrir novamente, mas eles ainda estão voltando aos poucos e testando e tal. A escola média está parada. A maioria das empresas, o aconselhamento do governo é as pessoas trabalharem de casa, né? Então, a gente está trabalhando de casa, a maioria. Tem algumas pessoas no escritório, as que moram perto e que não precisam de transporte público, porque um dos perigos é você estar, né, em contato com muita gente através de transporte público. Eu vou procurar então, só um cabo aqui, porque eu não sei como é que está essa bateria desse telefone aqui que eu tirei. Uhum. Ai, meu Deus, espera aí. Cadê o negócio aqui? Vou continuar contando. Então, você perguntou como é trabalhar, né, para uma brasileira trabalhar na Holanda e passar por empresas grandes, agora numa empresa brasileira. No começo é complicado, porque tem a questão cultural, né? As pessoas trabalham de jeito diferente. Peraí, desculpa, Elaine. Eu tô com medo de cair. Eu nem lembro como é que é esse telefone aqui. Pronto. Pronto. Então, no começo tem a questão da língua, tem a questão da cultura. Você tem que aprender a lidar com a cultura holandesa, o jeito de trabalhar dos holandeses. Então, você acha que você volta para lá essa semana? Eu acho que volto, sim. Melhor, né? Eu acho que com os devidos cuidados, sabe? Eu acho que é porque, assim, tem metade, acho que menos da metade das pessoas estão no escritório, a outra metade está em casa, sabe? E tomando os devidos cuidados, eu acho que tudo bem. É claro que a gente... Quanto mais você evitar, melhor, né? Mas... Também também a gente não pode ficar paranoica, né? Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Eu vejo as notícias assim, lá do nosso país. Eu tenho medo de falar essas coisas, porque eu sei que no Brasil as pessoas têm duvidado muito do perigo, né? E realmente, gente, é perigoso. É perigoso. Tem pessoas jovens, tem crianças. E o maior número, atualmente, é o país mais contaminado, né? Pois é. E tem que tomar muito cuidado. Muito.
Mas vamos falar de coisa boa. Então, vamos falar. Aí, Elaine, o que mais que eu tenho para contar não, aqui de então, Amsterdã? olha, você tem, por exemplo, você é embaixadora. Conta um pouco desse cargo, desse título que você tem aqui, de um grupo de estrangeiros, né? Que tem várias, como é que diz? Várias plataformas de eventos para estrangeiros. Existe uma comunidade, né, de expatriados aqui chamada Internations, tem na Europa toda, né? E eles têm um website e por causa do meu interesse por música, né? Quer dizer, primeiro eu entrei no Internations por uma questão por ser expatriada na época, né? Faz muitos anos. E para conhecer gente, para fazer contatos e tudo. Depois, conhecendo pessoas, fui convidada para ser cônsul, né? Para ser embaixadora de um dos grupos do Internations chamado Live Music Lovers Amsterdã, que são as pessoas que, né, aficionadas por música em Amsterdã. E o que o embaixador faz? Ele divulga música e ele cria eventos, né? Então, assim, o Munganga, né, que é um lugar que a gente adora, que é importantíssimo aqui para os Carlos, brasileiros. Cláudia, né? São amigos pessoais nossos. Logo que o Munganga abriu, o Carlos e a Cláudia fizeram uma reunião lá, não sei se você lembra. Chamaram pessoas que ou trabalham na área de cultura, ou com projetos, ou que tinha interesse em ajudar. E assim, tinha um grupo bem grande. Eu acho que você estava. Eu acho que sim. Porque eu né? também e teve essa discussão de nós temos esse espaço aqui, esse teatro, como é que a gente vai usar para comprar a comunidade brasileira? Essa é a pergunta aberta. E todo mundo veio com 1 milhão de ideias. Eu estava, né? E daí eu me entusiasmei, né, com eles e me comprometi a ajudar, assim. Então, desde a abertura, eu já ajudei no bar, eu já ajudei principalmente na divulgação, né, na divulgação dos eventos lá, principalmente de música. Já produzi alguns shows lá, da Luísa Já Vermelho da cantou várias vezes lá. Já cantei várias vezes lá. Então, e esse grupo Internations, né, me abriu essa possibilidade de dividir esse espaço, uma das coisas, dividir esse espaço com estrangeiros não brasileiros. Porque lá tem gente do mundo inteiro, são expatriados do mundo inteiro, que participam desse site, né, desse grupo de comunidade de expatriados. Então, a gente fez vários eventos. Fiz um com o Nelson Latifi lá no Munganga, por exemplo, que era o violão, ele, o Bosco. Né, os eventos da Beam House eu colocava lá e várias outras coisas. Então, agora, né, na época de corona, não está acontecendo nada. Outro grupo que eu tenho, que é relacionado à música também, é o Meetup. Eu tenho um grupo do Meetup, que eu também criei para divulgação da música brasileira. Ele chama Brazilian Live Music Amsterdã. E lá eu divulgo, não só assim, quando eu produzia uma coisa ou outra, eu divulgava lá, mas eu divulgo para as pessoas. Divulgo o selinho, né? Eu divulgo os músicos e os eventos legais aqui. E esse grupo começou do zero. Eu falei com você hoje mais cedo, falei que eram 1.500 pessoas, tem quase 1.700 pessoas. Bárbara. Estrela está perguntando como é que é o nome do grupo. O do Meetup é Brazilian Live Music Amsterdã. E o de expatriados, a comunidade é chamada Internations e o grupo chama Amsterdã Live Music Lovers. Quer dizer, é um grupo específico para música ao vivo de Amsterdã. O que mais que eu tenho para contar? Tem muito mais coisa, mas olha só. E o Max? Como é que está o Max agora? O Max está ótimo. Ele terminou o 2º grau, ele fez RAVO, né? E resolveu continuar com o FVO. Agora tomou uma decisão essa semana de que vai estudar comunicação. Ai, que graça. Então ele começa a faculdade em agosto. Português, né? E é um rapaz lindo. E a gente está sempre com a gente, sempre super educado, uma graça. Ele é excepcional, um amor assim.
Olha Se tem uma só. coisa que eu fiz certo na vida, foi essa. Eu Se também. tem uma coisa que eu tenho Olha, orgulho, foi essa. eu também. Eu tenho orgulho da Porque minha assim, eu já família. fiz de tudo, eu já mudei de A para B, de Z para não sei o que. Eu não tenho uma carreira muito lógica, assim, não. Mas, assim, o Max eu fiz Eu já muito bem. sou aposentada lá no Brasil, aposentei com 30 anos de trabalho Uhum. e aposento esse ano aqui. Que legal! Ai, ai, Mas gente, você está cheia de jovem, aposentadoria. cheia de energia. Né, cheia de energia. Elaine, olha só, gente, essa live foi Louquíssima. suada, mas a gente está chegando no fim dela. E Uhum. Elaine, ela escreve muito bem. Então, eu pedi para ela separar um texto dela para ler para a gente, porque além dela escrever, ela fala muito bem. Como que chama Obrigada, isso em Mar. português mesmo? Recita. Recita? Recita. Então, você separou alguma coisa para a gente ouvir? Eu separei, eu não falei da Selmar, né? Mas a Selmar morou, é uma cantora brasileira, cantora, compositora, né? Bem famosa. Ela morou aqui durante 5 anos, 6 anos, e nós tínhamos um grupo juntas, né? De música, de canto, Era bonito? chamado Mulheres do Brasil. Ela era a nossa maestrina, vamos dizer, nossa líder. E a gente fez várias apresentações, não era uma coisa assim formal, séria, não. Era uma juntar para cantar, fazer música junto. E a gente ficou muito amiga, né? Sou, além de fã, admiradora. E eu escrevi um texto que, por acaso, eu mandei para ela e ela musicou. Ai, que lindo. Então, eu tenho uma música com ela. Eu vou ler esse texto. Essa música ela foi selecionada para entrar no show, num projeto chamado Sonora Brasil, que é um projeto do Sesc, enorme no Brasil, grande de música. Ela participou, foi a Selmar, a Déia Trancoso e a Cátia de Abreu, e essa foi uma das músicas selecionadas para entrar no show. Mas vamos lá. Ela se chama O Intenso. Você vai cantar ou vai ler a letra? Eu vou ler. O abismo e o altíssimo, o breu e o brilho, o ébrio e o sóbrio, o ébano e o alvo, o profundo e o raso. Só o intenso cabe em mim, só o imenso cabe em mim. Em mim o trovão e o vendaval, em mim a corredeira, a espiral, em mim o estio, o torrencial. Só o intenso cabe em mim, só o imenso cabe em mim. Nossa, que lindo, né? É bonito, né? Ficou bonito. A música ficou linda. Com ela, né? Que ela tem uma voz linda, né? Ela tem uma voz linda. Linda, Então, a coisa da escrita vem de família, como eu disse, tem vários poetas na família e letristas na família. E então, não tenho nada formal com isso, mas eu escrevo, né? Escrevo e às vezes publico no blog, roda de escrevinhadoras. Já publiquei, na época eu colaborava com a Papagaio e com a Sem Fronteiras. Você lembra dessas revistas? Né? Eu não cheguei a Publiquei pegar, algumas porque coisas. já tinham acabado, né? Mas Já tinham eu acabado. conheço, eu conheço. Tá. Carlos já me mostrou e outras pessoas também que trabalharam lá, né? Uhum. E nós temos também um grupo, gente, Elaine, eu, Júlia, uma portuguesa, amiga da gente, Luísa, que chegou do Brasil, que vai participar também. A gente faz umas reuniões pelo Zoom só para ler coisas que nos inspiram, né? Sim. Da última vez, a Elaine leu um texto do livro de Anne Frank. Foi tão bonito, né, Elaine? Lembrar daquele de Anne Frank, do Muito diário de Anne interessante, Frank. porque no anterior, a Júlia tinha lido um pedaço de um livro que ela traduziu, né? Que é uma história também de uma menina Judia, né? judia, também na época da guerra. E a Júlia, né, a Júlia Abreu de Souza traduziu esse livro e ela leu para a gente um pedaço. Eu não li ainda, mas eu quero muito ler. Lindo. E eu tinha lido um texto da Rita Lee, né, que é assim, a ideia é
em tempos de corona, vamos trocar, né? Vamos fazer trocas que nos inspirem, assim, né? De poesia, de texto, do que for. E daí, da última vez, eu peguei um texto da Anne Frank, que é um livro que eu li na escola, né? Que era leitura obrigatória na escola. E depois li novamente quando eu cheguei na Holanda, visitei o Museu da Anne Frank, claro, né? E é um livro que teve um impacto, né? Assim, muito grande. E depois que eu conheci o museu, então mais. E agora a gente vivendo Foi um esse paralelo, né? semi-lockdown, né? Foi um paralelo ao que ela viveu, né? Como ela viveu, que eu não posso nem imaginar que ela viveu num espaço ínfimo, que, né, não podia sair realmente durante Impressionante, né? um Isso foi grande muito, tempo, muito impressionante. Mas é muito legal, né, Margot? A gente tem várias coisas, né? a O gente mais tem várias importante coisas. são as nossas festas, as E nossas eu cantorias. também li, eu estou revisitando a obra de Belchior, que eu adoro, e ele é tão atual, é impressionante como ele é atual, né? Muito. Ele tem muita música de protesto. Dele, O Belchior é então, a um gente está poeta revisitando, incrível. aproveitando essa fase para revisitar um monte de coisa. Elaine, eu não sei nem quanto tempo que a gente tem, porque esse celular não me pertence. Aliás, me pertence, mas estava aqui, Essa mas eu live não me pertence. Essa nem live foi sei. louquíssima. Mas eu acho que a gente foi lindo contar a sua história, você falar sobre a sua trajetória, que é super bonita. Você é muito querida pela gente, pela comunidade aqui, é uma pessoa Obrigada, Margot. muito reconhecida, né, os talentos. E, ó, estão pedindo para você cantar uma música. Érica está pedindo. Ai, meu Deus, assim a capela na lata, Um assim. pedacinho, que a gente nem sei se vai cair, se vai cair. Nós estamos assim, às cegas, que nem esses vídeos aí Estamos que a às gente cegas. sabe, que Deixa a eu gente cantar não uma, sabe. então, que eu cantava com os meninos lá em Groningen, que que o pessoal gostava muito de eu cantando na época, que é Dindi. Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi. Lindo Dindi, tudo Dindi. Ai, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Olha, Dindi, fica, Dindi. Dindi. Que lindo, Elaine. Gente, Obrigada, ó, Margot. você me falou que vai pegar Obrigada o pelo violão. convite. Foi muito maluca, mas eu contei a Mas história foi em muito várias bom. partes. Quem tiver Eu paciência de adorei. ver todas as partes é Eu legal. acho que teve muita gente que teve. Depois eu te falo quantas pessoas que assistiram. Ô, Tá. gente, muito obrigado. Desculpa aí essa confusão entre sai, cai, muda de telefone, o telefone está acabando a bateria. Tira o Eu completamente louca. fone. Mas é muito legal. O legal do live é isso, né? Eu acho. Você sabe que Tem um charme. dá uma adrenalina, sabe? Alguma coisa precisa me dar uma adrenalina Pois é, a gente tem que inventar. nessa E você, assim, quarentena. Ai, porque eu perco sono e fico, cara, preocupado com a minha filha, com a minha mãe, com não sei quem, com a Adriana, minha irmã. é Gente, complicado. É eu fico tão complicado. apavorada com o que É está muito acontecendo. difícil para a gente. Acho que as pessoas que quem não é imigrante não sabe, mas a gente vive entre dois mundos mesmo, não é, Margot? Emocionalmente, a gente está metade aqui e metade no Brasil. E não tem como não ser, porque se tem família lá, se tem amigos lá, se tem as raízes lá, é assim e é assim para sempre, não é? Não é isso? Eu acho que a gente. Obrigada, Érica. Falou que eu sou simpática. Muito.
Obrigada. Olha só, eu acho que nós nunca mais vamos ser as mesmas, né? Não, Nunca nunca. mais. Não, você muda assim completamente. E você já está quantos anos? 16, né? 13. 13. Eu quase 23, quase a metade da minha vida eu estou aqui. É Eu morei em bastante. Nova York também, mas assim, morei a maior parte do meu tempo no Brasil, né? Então, eu sou muito brazuca, sou muito brasileira. Eu sou uma imigrante que vai voltar um dia para a Terra, entendeu? Não sei Entendi. quando, né? Talvez quando eu tiver com 70, sei lá. Eu quero morar numa casinha pequenininha, à beira-mar. Não preciso mais de muito para viver, sabe? Não, não. A gente vai ficando simples, né? Mais simples. Fresco, sabe? Que eu gosto de peixe, cantar, ouvir música, sempre tem alguém tocando, que eu Eu adoro. tenho meus planos também. Eu não sei se vai ser o Brasil, mas eu não vou ficar para sempre aqui. Aqui não. É muito frio aqui, gente. É um É, país maravilhoso, maravilhoso, né? maravilhoso, mas é muito frio. É só o clima, né? O clima é Né? realmente, para a gente é muito difícil. E a gente já domina o país, né, Elane? Já temos dupla cidadania, já somos Sim, cidadãs holandeses. Então, quer dizer, eu me orgulho muito desse meu país também, mas eu sou muito, muito brasileira, muito. Eu sou muito grata à Holanda, sabe? Me orgulho é muito de ser holandesa, de muito legal. ter aprendido tudo que eu aprendi, feito tudo que eu fiz até hoje aqui. Sou muito grata mesmo à Holanda, É isso mesmo. mas a gente nunca vai deixar de ser brasileiro. Nunca. Pois é, gente, muito obrigada pela presença. Elaine, adorei ouvir sobre você. Você é uma gracinha, uma mulher super inteligente, legal, Obrigada, e a gente tem Margot. orgulho de você. Gente, um beijo, até amanhã. Amanhã, Beijo. não sei como Obrigada, é que vai ser gente. essa live, mas eu vou falar com o Kiko, é um pianista, e aí amanhã ele vai, 6 horas da tarde, horário daqui, eu vou conversar com ele. Beijo, Então, gente, Margot, tchau. beijo. Obrigada, Bom fim de querida. semana, Para gente. você também. Obrigada. Tchau. Tchau.